Quando falha a armadura terrestre. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Deus estejam sobre todos vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Queridos, quero aqui enfatizar a importância de você acessar os canais digitais da nossa igreja, onde você vai encontrar todos os horários dos estudos bíblicos, da escola bíblica, os horários da reunião de culto, bem como, querido, todos esses estudos bíblicos que são deixados diariamente para você no nosso canal do YouTube, do Spotify. Tudo isso para que você aprenda mais da palavra de Deus, aprenda a lê-la diariamente e constantemente. Eu sempre digo isso aqui, porque a palavra de Deus ela é alimento para as nossas vidas. Portanto, nós precisamos dela diariamente, querido. Então, sabendo disso, compartilhe, acesse lá as plataformas digitais, os estudos, compartilhe com aquele que está próximo a você esse link, para que ele também seja edificado como você. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Nós vamos estudar hoje o Salmo de número 124, que diz o seguinte... É um pequeno salmo de apenas 8 versículos. Diz o seguinte: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Como é o Salmo de Davi, né? Este nos dá uma preciosa introspecção nos perigos enfrentados durante a primeira parte do seu reino, especialmente da parte dos filisteus, que pensaram, na verdade, né, que tinham visto os últimos vestígios de Israel ao espatifarem o reino de Saul. Lá em 2 Samuel 5,17, nós temos uma noção disso. Vai dizer o seguinte, vou ler para você aqui. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Querido, este versículo mostra quão séria era a ameaça, né? Porque todos subiram em busca de Davi. Ou seja, era grande, né? Grande a multidão que ia contra Davi. Então isso mostra quão séria era a ameaça e quão pouca confiança Davi tinha em sua própria capacidade de sobrevivê-la. Esta não era assim uma mera incursão para ganhar território de forma alguma. Era a guerra total para dar fim a Davi e fim à esperança de Israel. Aparentemente, quando os filisteus souberam disso, né, que Davi tinha se tornado rei, não havia problema entre Davi e os filisteus, enquanto Davi só governava sobre Judá. No entanto, após tomarem o conhecimento da aliança de Davi com o rei de Tiro, aí decidiram partir para a guerra e não permitir que o novo rei tivesse muito poder, né? Então, a guerra era total e eles tentaram pôr fim a Davi, né? O reinado de Davi e a esperança de Israel. Este salmo, juntamente com o Salmo de número 121, celebra a fidelidade e a proteção de Deus
que persevera seu povo Israel. Vocês se lembram lá do Salmo 121, quando nós estudamos, né, sobre o Salmo dos olhos, né? O Salmo 121 fala, né, que eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então é o Salmo dos olhos, os olhos em foco, o foco no Senhor, né? E quando a nossa armadura terrena falha, nós devemos nos lembrar disso, da nossa total dependência do Senhor. O nosso foco deve ser o Senhor. Este Salmo de número 124, ele tem um tom mais coletivo, nacionalista, talvez um cântico comunitário de ação de graças, ao passo que este Salmo 121, que eu acabei de falar com vocês, o Salmo dos Olhos, constitui um salmo de caráter mais individual, onde você tem ali o conselho de buscar ao Senhor individualmente. Querido, Deus é chamado de Senhor, o Deus que estabelece uma aliança conosco pela graça. No versículo 1 vai dizer, se o Senhor não tivesse ao nosso lado. No versículo 2, se o Senhor não tivesse ao nosso lado. No versículo 6, bendito seja o Senhor. E no versículo 8, nosso socorro está no nome do Senhor. Então nós vemos a palavra Senhor aqui diversas vezes ao longo deste Salmo 124. Como é gostoso a gente observar essas peculiaridades que a Bíblia nos traz, a palavra de Deus nos traz, essas particularidades, né? Deus é chamado de Senhor, o Deus que estabelece uma aliança conosco pela graça. Essa palavra em comum quer dizer que seu amor está preso a nós em um compromisso sem fim, a graça de Deus. Desse modo, ele é sempre por nós, né? O versículo 1 e 2 diz isso, se o Senhor não tivesse ao nosso lado, mostrando que ele está sempre por nós, Deus está sempre do nosso lado, pois em Cristo nossos pecados não podem nos colocar debaixo de condenação. No versículo 34, 35 e 39 lá de Romanos, vai dizer que nem tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, poderá, ou qualquer outra criatura, né, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Criador do céu e da terra, por meio de Jesus Cristo, é o nosso socorro. Como Criador do céu e da terra, é o nosso socorro. Portanto, nós não temeremos. Versículo 8 desse Salmo 124 vai dizer, nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, quando as nossas armaduras, a nossa fortaleza, quando nós não temos armaduras ou proteções terrestres que sejam suficientes para nos dar forças para vencer uma batalha, nós precisamos sempre buscar o socorro nessa aliança que está no nome do Senhor, nessa aliança que Ele fez conosco, de estar sempre ao nosso lado. Ele se fez em Jesus Cristo por nós. Quem poderia ser contra nós quando a nossa armadura terrena falhar? Pense sobre isso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.